As Sagradas Escrituras registram duas alianças, que dizem respeito à nação de Israel. A primeira delas foi feita com Abraão. No mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão. Gênesis 15 verso 18. A segunda foi feita com a própria nação de Israel. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Deuteronômio 5 verso 2. Isso é diferente da aliança com Abraão, pois lemos: o Senhor não fez esta aliança com nossos pais, mas conosco. Deuteronômio 5 verso 3. As duas alianças são distintas, e portanto, não devem ser confundidas. A aliança abraâmica não deve ser confundida com a aliança mosaica que foi feita séculos depois. Esta distinção deve ser feita pelas seguintes razões. Primeiro, a aliança abraâmica foi feita com um indivíduo durante a sua vida, enquanto a aliança mosaica foi feita com uma nação inteira, de geração em geração. Segundo, a aliança com Abraão foi uma aliança eterna, Gênesis 17 versos 13 e 19, enquanto a aliança com Israel foi uma aliança do tipo se obedecer. Note o que a Bíblia diz: se vocês andarem em meus estatutos. Mas se não me ouvirdes. Levítico 26 versos 3 e 14. Esta aliança Deus fez com Israel no Monte Sinai, com Moisés atuando como seu representante. A parte de Israel era obedecer a Deus. Lemos em Êxodo 24 verso 7. E ele, Moisés, tomou o livro da aliança e o leu diante do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor disse faremos e obedeceremos. A parte de Deus no acordo era abençoar Israel nas suas guerras, nas suas colheitas, no seu abastecimento de água, na sua saúde, no seu gado e na sua herança. Leia, Êxodo 23 versos 22 a 33. A obediência de Israel a Deus significava a bênção de Deus para Israel. Como uma aliança que exigia, se obedecesse, era uma aliança continuamente condicional, exigia obediência contínua por parte da nação israelita de geração em geração, caso contrário a aliança se tornaria nula e sem efeito. Terceiro, a aliança abraâmica tem efeito perpétuo. Abraão cumpriu a sua parte pela fé e obediência e agora está morto, portanto o lado humano do acordo não pode ser quebrado. Considerando que Israel quebrou sua aliança pela desobediência a Deus, e isso resultou na catástrofe do cativeiro babilônico. Lemos em Jeremias 31 verso 31, o Senhor dizendo: a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirá-los da terra do Egito, a minha aliança eles quebraram. Mas Jeremias se apressa em afirmar que, embora Israel tivesse quebrou a aliança do Sinai, isso de forma alguma afetou a aliança com Abraão. Pois lemos nos versos 35 a 37 deste capítulo de Jeremias: assim diz o Senhor, se os céus lá em cima puderem ser medidos, e os fundamentos da terra pesquisados lá embaixo, também rejeitarei toda a semente de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Portanto, agora chegamos ao paradoxo. Sob o inalterável pacto abraâmico, a nação israelita deveria possuir a terra de Canaã para sempre, mas sob o pacto mosaico, que eles haviam quebrado, seriam expulsos da terra. Por causa dos seus pecados, até ao ponto do sacrifício humano, os antigos habitantes de Canaã foram expulsos para dar lugar a Israel. Leia, Deuteronômio 18 versos 9 a 14. Os israelitas, como parte da sua aliança com Deus, foram proibidos de seguir o seu exemplo. Leia Levítico 20 versos 1 a 5. Se Israel quebrasse a aliança, eles também seriam expulsos da terra, pois o Senhor disse: se vós quebrardes a minha aliança, eu vos espalharei entre os gentios. Levítico 26 versos 15 e 33. Eles quebraram a aliança. Leia, 2 Crônicas 33 versos 1 a 9. E foram igualmente expulsos da terra. Leia 2 Crônicas 36 versos 15 a 20. O paradoxo é que sob uma aliança a terra era deles para sempre, enquanto sob a outra aliança eles deveriam ser expulsos da terra. A solução para o paradoxo era que sempre que Israel fosse expulso de sua terra por causa do julgamento divino contra seus pecados, mesmo assim, por causa da aliança com Abraão, eles seriam trazidos de volta mais tarde à terra de Canaã. Leia, Levítico 26 versos 40 a 45. Este cenário profético foi encenado duas vezes na história. Primeiro, conforme já dissemos, Israel pecou e foi levado ao cativeiro babilônico.
Mas, conforme profetizado por Jeremias, o exílio duraria apenas 70 anos. Leia, Jeremias 25 versos 11 a 13, e capítulo 29 versos 10 a 14. E então Israel retornou à sua terra. Segunda Crônicas 36 versos 22 e 23, conforme registrado nos livros de Esdras e Neemias. Segundo, Israel cometeu o pecado supremo contra Deus ao crucificar o seu próprio Messias. O apóstolo Pedro, em sua pregação no dia de Pentecostes, disse: portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que Deus fez daquele mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo, Messias. Atos 2 verso 36. O próprio Senhor Jesus Cristo alertou sobre as consequências do seu pecado final. Eles caíram ao fio da espada e foram levados cativos para todas as nações, e Jerusalém foi pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21 verso 24. Esta profecia foi cumprida quando os romanos capturaram e destruíram Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mas agora, depois de tantos anos, os descendentes de Abraão estão de volta à sua terra. O cenário está sendo montado para o retorno do Messias.